Depois de uma catástrofe cósmica, um astronauta se encontra em uma cápsula de fuga à deriva, avançando em direção ao Sol, com a morte certa a apenas 100 km de distância. De repente, o astronauta vê algo. Hoje eu vou resumir para vocês o filme Missão Solar de 2018, um filme de ficção científica e ação. Espero que vocês gostem do meu resumo. Deixa o like aí que é muito importante para ajudar o canal. E bora pra história. Após um acidente no espaço, o astronauta Troy Holloway recupera a consciência a bordo de uma cápsula de fuga. Ele estava ferido, e ao seu lado tem um corpo do seu colega. O Troy tenta entrar em contato com alguém que possa ajudá-lo, mas sem sucesso. Tanto os equipamentos de navegação quanto as comunicações por rádio estão inoperantes. O único dispositivo funcional é um no seu bracelete. Inesperadamente, a estação Howard 18 responde. A piloto Roberts explica que estava temporariamente substituindo o comandante e estava pronta para ajudar. É explicado que um vazamento em um asteroide foi perfurado por uma broca, abrindo uma bolsa de vapor que causou uma explosão. Como resultado, o casco da estação de mineração foi comprometido, forçando uma evacuação de emergência. Agora ele estava à deriva, sem propulsão ou controle, com pouca energia e sistemas de diagnósticos inoperantes. Apenas o rádio, a câmera de resfriamento e os sistemas de suporte à vida ainda estão funcionando. O resto da tripulação estava morto. Ele não consegue determinar a sua localização, mas Robert consegue detectar o sinal do bracelete. No entanto, ela relata dificuldades para determinar a posição exata e pede as coordenadas do Troy. Bom, do ponto de vista dele, ele só vê o espaço lá fora, e ele acha que isso não ajuda muito. Ele sabe que a resposta não é muito útil. Da sua perspectiva, nem a estação Howard 18, nem qualquer outra nave são visíveis. O único lado positivo é que ele não estava gravemente ferido. Eventualmente, Roberts consegue localizar o sinal do bracelete, mas calcular um caminho até a cápsula vai levar algum tempo. Assim que Troy se prepara para esperar, ele percebe horrorizado que a sua cápsula estava indo em direção ao Sol. Ele pede para se conectar com o comandante agora mesmo, mas Robert se recusa. Em vez disso, pede que ele realize um diagnóstico médico. Mas ele grita, avisando que os instrumentos não estavam funcionando. Ela não se lembra? Roberts admite então que recebeu ordens para salvá-lo a qualquer custo. O Troy não consegue entender por que ele seria tão valioso para a empresa. Mesmo assim, ele realiza um autoexame e percebe que tem um ferimento leve na cabeça, o que alarma Roberts. Ela começa a bombardeá-lo com perguntas para avaliar a gravidade do ferimento. Troy fica irritado com a preocupação inexplicável dela, mas responde. O nome dele completo é Trevor Phillips. Não, mentira. É Troy Holloway. Ele trabalha para a Oris, uma corporação de mineração de asteroides especializada na extração de minérios em asteroides próximos à Terra, como Aimor e Apollo. Ele é engenheiro, geólogo e a missão dele era localizar minerais como índio, ósmio, galho, cobalto, ródio, platina, paládio e água. Com sarcasmo, ele acrescenta: "Se quiser, eu posso recitar a tabela periódica inteira." Roberts percebe que ele estava perto de perder a paciência e admite que também perderam contato com o comando central, tornando impossível conectá-lo com a liderança. Acontece que Howard 18 também foi danificada por destroços. O assistente técnico da estação estava ferido e o comandante estava preocupado com os reparos. No entanto, eles finalmente conseguiram determinar a sua localização. Ela diz que tem uma boa notícia e várias ruins. A boa é que eles conseguiram encontrar ele, mas ele estava indo diretamente para o Sol. Os geradores de oxigênio ainda funcionam. Por outro lado, os propulsores e os sistemas de rotação estão desligados, assim como os sistemas de controle de contaminação, regeneração de água e controle de temperatura da cabine. E há um problema ainda pior: o sistema de resfriamento estava danificado, fazendo com que a temperatura caia rapidamente. Se não for corrigido, ele vai morrer de hipotermia. O Troy precisará desativar o resfriador manualmente, mas como já foi estabelecido, ele está indo direto para o Sol, onde a radiação pode causar queimaduras graves. E há outro problema: houve um vazamento de radiação na câmara de radiações. A exposição do Troy aumentará constantemente. Ele verifica o símbolo de radiação no seu bracelete, enquanto Roberts explica o plano. Troy escuta enquanto ela diz que eles devem interceptá-lo antes que os níveis de radiação se tornem críticos. Não vai ser fácil, mas ela garante que vai dar um jeito, planejando alcançá-lo em aproximadamente 75 minutos. O Troy estava perplexo. A sua cápsula não possui uma eclusa de ar. Os propulsores e aceleradores não funcionam, e a energia é mínima.
como que ela poderia interceptá-lo. Roberts explica que, como a cápsula estava pressurizada, abrir a escotilha vai impulsionar diretamente em direção a Howard 18. Ainda cético devido à sua alta velocidade, Troy pergunta novamente por que a corporação estava tão empenhada em salvá-lo. Ele é apenas um funcionário comum. Roberts evita a pergunta, citando ordens. Se houver qualquer chance de salvar a sua vida, ela vai fazer isso. Troy então pede para entrar em contato com a casa, e Roberts promete providenciar disso dentro de 1 hora. Após refletir um pouco, o Troy questiona se a empresa realmente entendia os riscos ao ordenar que eles levassem o equipamento de mineração à capacidade máxima. Será que todo esse desastre aconteceu apenas por mais um carregamento extra de minerais? Mas Roberts muda o foco da conversa, de volta para a condição do Troy. O bracelete estava indicando o início da hipotermia. Ele precisava desligar os sistemas de resfriamento enquanto ainda pode, mas ele prefere congelado que ser queimado vivo. Ele tem um traje de evacuação, mas só possui 15 minutos de oxigênio. Ele vai ter que aguentar o máximo possível antes de vesti-lo, o que pode ajudá-lo a sobreviver até que o resgate de fato chegue. De repente, Troy percebe rachaduras se formando na janela da cabine. Roberts explica, é choque térmico. O vidro não suporta as diferenças extremas de temperatura entre as superfícies interna e externa. O Troy precisa desligar urgentemente o resfriador e suportar o aumento de temperatura pelo maior tempo possível. Mas ele só diz uma coisa, por favor, me conecte à minha casa. Mas Roberts o lembra, se você não desativar o sistema de resfriamento, não falará com mais ninguém nunca mais. Relutantemente, o astronauta começa a trabalhar. O compartimento estava ainda mais frio do que a Antártida, então ele precisa agir rapidamente. O Troy se move em direção aos autocontroles necessários, mas de repente o canal de comunicação é interrompido. Ele continua às cegas, agarrando a alavanca com tanta força que a sua luva e parte da pele dos seus dedos ficam grudados nela. Apesar da dor, ele consegue desativar o resfriador. Ao retornar para a cabine principal, a comunicação é restabelecida. Roberts lamenta, as coisas só vão piorar a partir daqui. Troy admite que há outro ferimento, um corte, causado quando destroços perfuraram a cápsula. Com a temperatura agora subindo, ele vai perder ainda mais sangue, e a dor se tornará insuportável. Ele precisa tratar o ferimento imediatamente. Troy localiza o kit de primeiros socorros, enfaixa sua mão ferida e extrai um estilhaço. O ferimento precisa ser cauterizado. Vasculhando os bolsos do seu colega falecido em busca de alguma coisa útil, ele encontra uma fotografia de família e um isqueiro, que ele usa para cauterizar o ferimento, perdendo a consciência no processo. Quando Troy recobra a consciência, ele se reconecta com Roberts, que estava profundamente preocupada com seu silêncio. Ela o alerta para se preparar para o aumento brusco de temperatura. Mas o Troy insiste que ele precisa que conecte ele ao comandante. Eu o conheço pessoalmente. Mas Roberts se recusa novamente. Finalmente ela revela a verdade. O comandante morreu no mesmo acidente. Ela escondeu isso do Troy para evitar pânico. Nesse momento, os destroços atingem a cápsula do Troy novamente, lançando em giro incontrolável. Inesperadamente, Troy ordena que Roberts dê meia volta e recue da zona perigosa. Mas Roberts grita para ele e implora, fique na linha, me deixe salvar você. Mas o Troy fica em silêncio. Roberts tenta desesperadamente alcançá-lo enquanto ele rasteja em direção à escotilha, determinado a de fato acabar com tudo. Ao chegar à escotilha, ele pede novamente que Roberts recue, sabendo que ela continuará arriscando a sua vida enquanto ele estiver vivo. A Roberts suplica para ele, me dê uma chance de salvar você. Mas o Troy estende a mão para puxar a alavanca de liberação, mas a sua força falha e ele desaba. Outro pedaço de destroços atinge a cápsula, estabilizando sua rotação. O Troy recobra a consciência. Ele precisa suportar o calor crescente por mais 10 minutos. Depois disso, ele vai se esconder no traje de evacuação por 15 minutos até que a cápsula o expulse em direção à nave de resgate. O Troy mais uma vez implora, eu preciso de uma maneira de falar com a minha esposa. De repente Roberts admite algo pessoal. Ela nunca quis trabalhar em mineração ou se tornar um piloto. O seu pai era piloto do Halter 1, mas uma lesão encerrou a sua carreira precocemente. Ele a incentivava a se tornar um piloto no seu lugar. Ela seguiu os estudos, passou nos exames e testes para pilotar Hathor 18 há 16 anos. Agora é a comandante interina. Troy compartilha, arrancando uma risada de Roberts. Eu estou decidido a me aposentar mais cedo. Então, ficando sério, ele diz, eu preciso pedir desculpas à minha esposa. Nós tínhamos um filho. Um estrondo repentino interrompe. No instante seguinte, destroços perfuram a parede da cápsula. A pressão cai rapidamente, forçando o Troy a vestir o seu traje rapidamente.
Após algum tempo, as luzes de emergência se acendem. O Troy se reconecta com Roberts. A minha bateria de suporte vital está em 95%, mas os níveis de oxigênio caíram para 18%. A pressão da cabine foi completamente esgotada. Os sistemas automatizados vedaram o acesso ao oxigênio reserva. Ele até considera sair para selar a brecha, o que iria restaurar a pressão e acionaria o tanque reserva, impulsionando na direção de Hathor 18, no momento certo. No entanto, mesmo com o traje, a radiação e o calor do lado de fora o matariam em poucos minutos. Percebendo que estava sem opções, Troy implora novamente. Roberts, vá embora e não me coloque em risco a sua tripulação. Mas ela admite que voltar não é uma opção. Ela estava sob ordens para resgatá-lo. Pelo menos um membro da tripulação deve sobreviver, pois um desastre que matasse toda a equipe levaria ao encerramento de toda a operação. Se Troy sobreviver, haveria anos de investigações extensivas, mas a corporação continuaria operando. Escutando a decepção na voz de Troy, Roberts admite que teria ido atrás dele mesmo sem as ordens. Obrigado pelas palavras gentis, mas ainda assim, é o meu fim. A exposição à radiação já o alcançou. Apesar disso, Robert se recusa a voltar atrás. Troy então começa a falar sobre o seu filho. Um menino brilhante de 6 anos que costumava inventar coisas maravilhosas. Depois da tragédia, o Troy simplesmente fugiu. Agora, ele deseja desesperadamente pedir desculpas à esposa. De repente, Robert o interrompe. A sua esposa não precisa de um pedido de desculpas. Ela mesma perdeu a filha 7 anos antes. Seu marido não conseguiu lidar com isso e eventualmente foi embora. Durante todos esses anos, ela só desejava que ele a abraçasse e dissesse que a amava. Comovido pelas palavras dela, o Troy se desconecta silenciosamente, olhando para o sol que se aproxima. Então, inesperadamente, ele se lembra das novas luvas protótipo guardadas no bolso do seu colega falecido. Ele as coloca rapidamente e pergunta a Roberts como consertar o buraco na câmara para restaurar a pressão da cabine e ejetar em direção à nave dela. Roberts o alerta que, do lado de fora, ele estará exposto diretamente à radiação solar de 370 graus Celsius. Mas o Troy brinca: eu só vou trabalhar na sombra. Guiando cuidadosamente, Roberts ajuda o Troy a localizar a área danificada, observando atentamente pela câmera da cápsula. Troy entra no espaço aberto e se move ao longo do casco em direção à brecha. De repente, ele se sente extremamente mal. Roberts imediatamente reconhece os sintomas como doença da radiação e o incentiva a se apressar com isso. Em 5 minutos, ele estará diretamente exposto aos raios solares e será incinerado. Com grande dificuldade, o Troy encontra a brecha e começa os reparos, enquanto imagina estar de férias no Alasca. Enquanto isso, seu nível de oxigênio cai para 3%. Roberts anuncia: a brecha está selada. Volte imediatamente. No entanto, o oxigênio do Troy estava quase esgotado e ele estava à beira da inconsciência. Com as suas últimas forças, ele se arrasta de volta para a cápsula e ativa o tanque de oxigênio de emergência. Os níveis de oxigênio sobem para 7%. O Troy tenta contatar Roberts novamente, justo quando um feixe de luz atravessa a janela, queimando seu rosto. Ele se protege desesperadamente, enquanto Roberts o incentiva a ejetar da cápsula. Eu já consigo te ver. O Troy, se sentindo como se estivesse queimando vivo dentro do traje, implora para que ela volte. Roberts grita: aguente firme, eu tô quase aí. O oxigênio continua caindo, mas Troy subitamente recorda a memória do seu filho e declara que ele não vai desistir. Por fim, ele consegue se conectar à esposa. Escutando a sua voz, o Troy instrui Roberts a se preparar. Eu tô indo. Seu oxigênio estava quase no fim. Quando ele sussurra que estava voltando para casa, a janela da cápsula se estilhaça. Esse aqui é mais uma história de sobrevivência no espaço de baixo orçamento. Essencialmente um monólogo de um único personagem. Nada de particularmente novo ou notável aqui. Definitivamente um filme para se assistir apenas uma vez. E mesmo assim, não é para todo mundo assistir, porque não vai cair no gosto de muita gente. O que vocês acharam dessa história? Curtiram o Trevor do espaço? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês quiserem assistir a mais um vídeo aqui do canal, clica aqui na imagem que está aparecendo no meio da tela. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.